lá, o comportamento humano e o funcionamento do cérebro. A neurociência atuando nos primeiros dias de vida. Faz diferença para o desenvolvimento do cérebro da gente o que acontece com a gente ao longo da vida. O educador já foi um adolescente, já foi uma criança. Então, na verdade, é um ciclo onde o educador, o pai, a sociedade tem que ser modificado. Os cuidados com a primeira infância, gravidez e estresse, os desafios do autismo. A neurociência em ação. Debate na Comissão de Assuntos Sociais. O Em Discussão está começando. Aqui a gente descobre justamente que é sobre o cérebro que biologia e sociedade se encontram. Por muito tempo, e infelizmente, mas era compreensível, existia uma verdadeira guerra entre setores diferentes de conhecimento. Aqueles que, de um lado, argumentavam que o comportamento humano e, portanto, o desenvolvimento das habilidades humanas, das crianças também, do desenvolvimento, seriam, antes de mais nada, uma questão puramente biológica, ou seja, determinados completamente pela natureza, pela genética, por fatores químicos, fisiológicos, por tudo aquilo que determina a estrutura do cérebro, enquanto outros, por muito tempo, sobretudo psicólogos, diziam que não. O que define o comportamento, o que define as habilidades, o que nós somos, como nós somos, o que nós fazemos, não é a biologia, é a sociedade, são todos aqueles fatores culturais que são, na verdade, o resultado do próprio comportamento, né? As interações dentro da família, a educação que a gente recebe no âmbito da família, dentro da escola, em círculos sociais maiores, através não só de trocas por meio de linguagem, de palavras, mas também através de contato físico, na forma do extremo carinho ou o outro extremo, a violência. E hoje em dia, ainda bem, talvez há não muito mais do que uns 10 anos, na verdade, essa briga não existe mais. A gente entende, graças às descobertas da neurociência, que as duas coisas são igualmente importantes. O futuro do cérebro de cada criança recém-nascida, em parte, já começou a ser definido, não apenas pela genética, que ela herda, mas agora a gente sabe também, até mesmo pelo comportamento dos seus pais, não apenas mãe, mas pai e mãe também, antes dessa criança ser concebida, mas boa parte desse futuro também é refeito, digamos, conforme essa criança vive e vai interagindo com os seus familiares, com outras pessoas no seu círculo social. As neurociências, elas são relativamente recentes, né? Pelo menos essa definição, e ela aborda, na verdade, as várias áreas que visam estudar o sistema nervoso, sob diferentes pontos de vista, desde a morfologia, o mais clássico, a fisiologia, física, química, biologia, a psicologia, teoria dos sistemas, teoria das informações, filosofia e assim por diante, e cada vez abre-se mais o leque e amplia-se bastante. Então, dizer neurocientista é um termo bem geral também, porque a formação e a visão, esse é o mais importante, né? Cada um vai dar uma visão diferente, uma contribuição diferente. Então, as neurociências, como é que o conhecimento neurocientífico pode ajudar? Novos horizontes podem ser vistos a partir daí? Será que esse conhecimento será utilizado corretamente ou ele irá ser transformado apenas em conteúdo? Isso é um grande problema quando nós avaliamos as formações, né, dos nossos profissionais, né, que é extremamente conteudista. Ou seja, será que as neurociências vão se transformar apenas em conteúdo, curiosidade, divertimento, ou será um conteúdo utilizado realmente para aplicação e será bem utilizado? Mas o que a gente busca aqui na neuroeducação é basicamente essa interseção. É lógico que se nós falarmos aqui em psicopedagogia, em psicologia, em formações outras, nós vamos ter as várias capacidades de interagir entre esses círculos aqui, né? O mais difícil é aqui o centro. Porém, ninguém pode esperar saber tudo ou trabalhar com tudo ou aplicar tudo. Por isso que nós temos que analisar o uso de gestão e de organização multidisciplinar. É sabido
que crianças que sofrem abusos na infância têm uma tendência a se tornarem também elas adultos violentos e passarem o abuso adiante. Então, receber maus tratos na infância aumenta muito significativamente a chance de violência na vida adulta. Mas também é sabido que nem toda criança que sofreu abusos na infância se torna um adulto violento. Ou seja, ser vítima de comportamento abusivo coloca a criança em risco de se tornar um adulto também violento, mas isso é apenas um fator de risco, não é determinante, embora seja um fator de risco extremamente importante. A razão para a diferença, então, como eu sugeri, deve estar em alguma contrapartida biológica. Talvez exista algum tipo de fator que torna certas crianças especialmente susceptíveis à ação, à influência de maus tratos na infância e faça com que aquelas crianças em particular, de fato, se tornem, respondam a ação violenta, a serem vítimas de ações violentas, tornando-se também elas violentas. Eu quero estressar aqui a importância da combinação entre a genética herdada e o aspecto social. O que eu vou mostrar para vocês é um de vários resultados de um estudo extraordinário feito na Nova Zelândia por essa psicóloga americana, Terry Moffat, de Duke. Na cidade de Dunedin, eles puderam registrar e acompanhar. Eles puderam registrar ao longo de um ano inteiro, de abril de 72 a abril de 73, absolutamente todos os nascimentos na cidade. E até o dia de hoje, eles continuam acompanhando essa coorte de pessoas nascidas nesse período, acompanhando o seu histórico de vida, a sua biologia, fizeram estudos genéticos, né? E uma das características que eles puderam testar, foi justamente observar qual era na vida adulta a incidência de comportamento agressivo entre adultos que na infância sofreram agressões físicas e morais, verbais, adultos que tiveram uma infância, adultos que tiveram uma infância tranquila, dependendo da sua genética. Aqueles que tinham uma predisposição ao comportamento agressivo violento, por causa de uma baixa expressão do gene da MAOA, em contraste com adultos independentes da história de agressão na infância, que tinham uma proteção natural com altos níveis dessa enzima que levam a uma redução da serotonina no cérebro que promove a agressão. Os resultados foram muito impressionantes. O que eles mostram é que a incidência de comportamento violento na vida adulta entre pessoas que tinham ou aversão, digamos, de boa ou a versão ruim do gene para MAOA que predispõe à violência, entre aqueles adultos que passaram uma infância tranquila sem violência, a incidência de comportamento violento na vida adulta era a mesma, cerca de 20%. Agora, entre os adultos que sofreram abusos na infância, aqueles que tinham a versão boa, digamos, de MAOA, que leva a serotonina baixa, nota a incidência de comportamento violento dobra para 40%. Mas entre aqueles que sofreram violência na infância e que, além disso, tinham a genética que predispõe à agressão, a incidência era de 80% de comportamento violento. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma combinação explosiva entre genética, as nossas características herdadas, e aquelas que dependem dos outros, a ação do comportamento dos outros sobre o nosso futuro. O que a gente tem aqui, então, é um exemplo daqueles casos onde violência gera violência. No próximo bloco, prevenção sem violência. O que são palmadas se não agressão perpetrada pelos próprios pais contra os seus filhos?